Glória a Deus. Eu louvo a Deus de ver o Edu aqui ministrando, um ministro de louvor, líder de célula, casado com a Yasmin, um menino que nasceu aqui na nossa igreja, e eu vendo a forma dele ministrar a palavra com tanta revelação, com tanta segurança. E cadê ele? Está escondido, né? Hoje de manhã, eu vendo a forma que ele ministrava, eu disse, cara, esse menino vai ser alguém que vai fazer a diferença, né? E eu imaginando o Edu e Yasmin liderando o núcleo aqui em Itapipoca, em algum lugar. Meu Deus, isso é só o começo. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, hoje eu queria fazer assim uma provocação mesmo. Eu quero que você hoje saia daqui em crise, no bom sentido. Eu tenho entendido que quando está bom, isso é muito próximo da mediocridade. Porque, às vezes, a gente só busca uma melhoria quando as coisas ficam ruins. E Deus, Ele não somente pode, mas Ele quer fazer infinitamente além daquilo que a gente pode imaginar para as nossas vidas. E quando está confortável demais, quando está bom, eu penso assim, das duas uma. Ou eu estou cedendo demais para o lado de lá e não está incomodando o maligno, para ele não vir tirar a minha paciência, ou então eu realmente me acomodei, né? E como família, às vezes a gente se acomoda. Tantos de nós começamos uma família entendendo que a família é algo sagrado, é algo de Deus, é um projeto divino. E com o decorrer da caminhada, a gente acaba permitindo que o sagrado se torne comum. A gente se acomoda. Tem uma brincadeirinha que a gente faz, inclusive, que quando está no tempo do namoro, os bichinhos são bem pequenininhos. Meu gatinho, minha tchutchuquinha, meu bebê. Mas conforme o tempo vai passando, parece que os bichos vão crescendo. Jumento, anta, cavalo. Por que isso acontece, gente? Porque o sagrado se tornou comum. Aquilo que a gente realmente tinha todo um cuidado acaba gerando um certo relaxamento, uma negligência, digamos assim, não é? E hoje eu queria trazer uma provocação legal para que a gente saia daqui refletindo sobre como a gente tem realmente entendido a minha responsabilidade enquanto parte importante em um contexto familiar. E a pergunta é a seguinte: o que sustenta de verdade uma casa nos tempos difíceis? O que é que sustenta uma família nos tempos difíceis? Vocês já pararam para pensar sobre isso? As pessoas que são prósperas no que diz respeito às finanças, aos bens, essas pessoas, elas se sustentam em tempos de crise. Talvez alguém olhe e diga, não, aquelas pessoas que vivem em uma família que tem muito afeto, que tem muito afeto emocional, essas pessoas, elas se sustentam em tempos difíceis. Outros talvez digam que as famílias bem intencionadas, elas se sustentam em tempos difíceis. E são tantas respostas que a gente pode ter. E eu quero que você hoje entenda que, na realidade, essas coisas não necessariamente são o que sustentam a família em tempos difíceis, apesar de que ajuda. Hoje eu vim dizer para você que não é
a frequência da pessoa nos cultos que sustentam a família. Não é a intensidade da sua adoração que sustenta a sua família em tempos difíceis. Não são os bons conselhos que você recebe que necessariamente sustentam a sua casa em tempos difíceis. Não é a quantidade de ministrações que você ouve que sustenta a sua casa em tempos difíceis. E eu ouso mais dizer que não é Jesus que sustenta a sua casa em tempos difíceis. Por favor, não pense ou saia daqui dizendo que o pastor antes está falando heresias. Antes que você se levante e vá embora. Porque não é Jesus que sustenta a sua casa em tempos difíceis. O que mantém uma casa de pé em tempo difícil, sabe o que é? É a palavra de Deus. Com constância, diga constância, com atitude e com fé prática. É isso que sustenta a nossa casa em tempos difíceis. Olha o que diz Lucas, mas não é o Lucas Góes, é Lucas, capítulo 6. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha só. Aqui, eu já podia ir embora. A gente já podia ir para casa com uma grande crise no nosso interior. O próprio Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, me chamam de dono das suas vidas, e vocês não fazem o que eu peço, não fazem o que eu mando. Aí ele continua, o que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, o rio, e a casa não caiu. Por quê? Porque estava bem alicerçada. Olha que tremendo que é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece num primeiro momento estranho, mas até o final vai fazer sentido para todos nós. Eu creio que hoje nós vamos fazer cair por terra, desarmar algumas crenças comuns. Por exemplo, onde é que tem na Bíblia dizendo que nós somos pequenos cristos? Não tem, mas nós aprendemos isso, não é? Por quê? Porque C.S. Lewis, em um livro de 1900 me esqueci, ele falou o quê? Que a missão do cristão é fazer pequenos cristos. Tirar do plural, né? Pequenos Cristo. Não é que nós somos pequenos Cristo. A realidade é que nós precisamos buscar ser cópia de Jesus. Deu para entender? Mas às vezes a gente é ensinado coisas que a gente vai passando de geração em geração que, na verdade, não é tão bíblico assim. Dependendo do viés interpretativo que a gente dá para aquela situação. Ou para aquela frase, aquela fala. Então, escute bem. Oração, leitura bíblica, adoração, aconselhamento, ou até mesmo ter Jesus sozinhos, não são suficientes para manter a casa de pé. Hoje pela manhã, quando eu estava vindo para a igreja, eu conversando com o Anderson Filho, filhão, deixa eu te dizer, o que é que sustenta as nossas casas em dias difíceis? Aí ele diz, ué, pai, Deus. Eu, poxa, filho, que legal, mas como assim Deus? Tipo, ele fez desse jeito, tipo, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, tá, legal, mas como assim que isso quer dizer que sustenta a nossa casa?
ficou pensando, cara, assim, pai, ele resolve as coisas, né? Aí eu, mas ele resolve? Como assim? Eu tenho uma dificuldade com tua mãe, aí Deus vem, Jesus vem e resolve a parada. É assim? Aí eu fiz ele entrar em crise. Aí disse, pai, mas se a gente obedecer... Ah, sim, agora é certo. Se você obedecer, aí a gente vai economizar pena na nossa vida, a gente vai passar pela prova com a ajuda de Deus, com os ensinos dele. Mas é necessário o quê? A gente só acreditar que Deus existe? Não. Então, isso não é suficiente. Te pergunto, pessoas que oram, têm problema, sim ou não? Sem dúvida. A gente tem um ministério de intercessão aqui forte. Oração de segunda a sexta, 6 da manhã e meio-dia. A galera tá lá, ó. Noite de adoração. Vocês acham que essa turma não tem problema? Tem. Quem vai para o monte toda semana. Às vezes vai para o monte atrás de solução para os seus problemas. Pessoas que leem e escutam a palavra, elas sempre mudam? Deveria, né? Mas o fato de você ler a palavra e ouvir a palavra não quer dizer que você vai ter uma vida transformada. Pessoas que adoram, muitas vezes, não vivem o que elas cantam. Teve um caso interessante aqui na igreja. O irmão Osés, quando congregava com a gente aqui, ele compartilhou essa situação e ele disse o seguinte, rapaz, eu estava na noite de glória aqui e tinha uma senhora cantando do meu lado aqui, no momento do louvor lá, e ela cantava assim, eu quebro meus braços. Sabia nem o que estava cantando, meu Deus do céu. A música diz, eu quebro o meu... E a bichinha queria quebrar o braço. Aos teus pés. E os pés também. Ou seja, é uma adoradora. Ela está sendo sincera com Deus, sim ou não? Tá. Mas ela não sabe nem o que aqui ela está falando. Eu te pergunto, essa adoradora tem problema, sim ou não? E se ela quebrar mesmo o braço, ela vai ter um problema severo. Deixa eu te perguntar, pessoas que têm Jesus, pode ter sua casa em ruínas? Se não obedecer às palavras de Jesus, tudo isso aí vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Então, ter Jesus não basta. A rocha não é só você crer em Jesus. A rocha é o quê? Quem vem a mim, ouve a minha palavra e pratica. Isso é a rocha. Isso é alicerçar a sua vida, a sua casa, na rocha. É você ir ao encontro de Jesus, ouvir a palavra dele e praticar. Isso é construir a casa sobre a rocha. Então, queridos, podemos concordar que certas práticas espirituais, por si só, não garantem uma família equilibrada. Se essas práticas não forem acompanhadas da obediência à palavra, nós não vamos construir uma casa sobre essa rocha. Nós não vamos edificar uma casa à prova de tempestade. Fato. Fato. Aí, se você quiser, você pode acessar o site da nossa igreja lá de São Paulo, a Paz Church de São Paulo. Tem uma pregação que eu, assim, tirei muito do que a gente está compartilhando aqui, de revelações desse pastor. Eu não lembro, confesso, não lembro o nome dele, mas ele é o pastor do pastor Cláudio Duarte. Não sei se ainda é, mas o pastor Cláudio Duarte era presbítero na igreja que pastor... Esqueci o nome dele. Foi a primeira vez, eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre ele. E é um cara muito usado nessa área de família.
E ele disse o seguinte, que um irmão chegou para ele e disse, pastor, qual é o problema que gera problema? Eu queria trazer essa provocação para a gente aqui. Qual é o problema que gera problema? Todo problema ele tem uma origem. Qual que é o problema que gera problema? E se você conseguir responder essa pergunta aqui, você também vai resolver um outro questionamento que é muito comum. Talvez até mesmo você já fez esse questionamento. Qual é? Olha só. Pastor, por que a gente ora? Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente vem na igreja? E a gente continua tendo problema na família? Só eu que orei assim já? Deus, eu estou sendo fiel, Senhor. Eu estou cumprindo, Senhor, com os teus mandamentos. Eu estou indo para a igreja, eu estou lendo a Bíblia, mas a sensação que eu tenho é que o Senhor não está me vendo. É como se o Senhor tivesse se calado para mim. Aí lembra do jovem rico? Senhor, eu já cumpro todos esses mandamentos. Aí depois faz o seguinte, pega tudo que tu tem, tu vem, tu dá para os pobres e me segue. Ele fazia tudo aquilo. Fazia tudo aquilo. Mas ele não tinha um coração contrito como o da viuvinha que o Edu compartilhou aqui. O que chama a atenção não é a quantidade da oferta da viuvinha, mas a forma que ela fez, a motivação. O que inclinou aquela viuvinha a agir como ela agiu. Qual então é o problema que gera outros problemas? É a falta de oração? Por que não é a falta de oração que gera outros problemas? Porque, se fosse assim, quem ora não deveria ter problemas. Seria a falta de palavra? Eu não sei você, mas eu sou viciado, no bom sentido da palavra, apesar de às vezes me machucar, me fazer mal, de ouvir mensagens. A Rosa às vezes me puxa a orelha, amor, descansa a sua mente, meu filho. Você passou o dia todo trabalhando. Você vai dormir, desliga esse YouTube. E quantas vezes eu dormi ouvindo Pastor Eibe? Até o meu limite. Se eu vou para Fortaleza, eu já faço um download aqui de algumas palavras para não ter perigo de falhar a internet ou deixar de aproveitar o tempo. Se eu vou para o banheiro, boto lá enquanto eu tomo banho a mensagem, estou ouvindo toda hora. Tem alguém que é assim também aqui ou só eu que sou louco? Deixa eu te perguntar, você tem problema, sim ou não? Então, o problema não é falta de palavra. Tem gente, no nosso meio, inclusive, que ouve palavra de finanças, compra livro de finanças, sim ou não? E está com o nome no SPC. Então, o problema não é palavra. Palavra tem para todo gosto. Inclusive para você que quer mudar a Bíblia. Tem de tudo aí. Não é palavra. Se o problema fosse palavra, não tinha crente com o nome no SPC. Todos pagavam suas contas. Seria falta de adoração? Sim ou não? Fernanda Brum, Fernandinho, tantos adoradores. Vocês acham que essa galera tem problema, sim ou não? Tem problemas. Eu quero é Deus. Não lava nem a louça de casa. Dá até tapuru. Uma vez eu fui na casa do irmão. Ela pediu, pelo amor de Deus, para eu não entrar na cozinha. Mas não teve jeito, eu tinha que lavar a mão e só tinha torneira lá. Tinha que passar pela cozinha. Tinha tapuru na louça da cozinha. Mas é uma adoradora. Seria falta de cura interior?
Quem já passou pelo encontro com Deus sabe do que eu estou falando. Quem já passou por uma sala de cura, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Quem lança mão da psicologia para receber bons cuidados, para tratar suas emoções, se perceber, se conhecer e resolver muitos conflitos interiores, sabe do que eu estou falando. Eu, pelo menos, valorizo isso. Tenho discipulado, tenho meus pastores que me aconselham. Toda quarta-feira, 15h, faça chuva, faça sol, eu tenho meu encontro com a minha terapeuta. É falta de fé? Não, é cuidado com a minha alma. Mas eu tenho problemas. Não é falta de cura interior. Muita gente vive muito magoada. Tem gente chata demais dentro da igreja, cara. Cheio de mimimi. E já passou por vários processos de cura no seu interior. E aqui é falta de Jesus, será? O que é que você acha? Deixa eu te perguntar e seja honesto. Você conhece uma família de pessoas que nem acreditam em Deus e que é uma família que se dá super bem? Vocês conhecem pessoas que estão casadas há 30 anos sem nunca ter entrado numa igreja? E são felizes? E por que tem crente que não aguenta um ano de casamento, se separa? E tem Jesus. Então, seria a falta de Jesus o problema que gera problema? Não é, gente. Essa é a provocação. Deixei vocês confusos. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Então, qual é o problema que gera problema? A mentira? O que é mais? A mentira gera problema, sim ou não? Gera. Mas a mentira já é um problema por causa desse problema que gera problema. A desobediência aos deveres é o problema que gera problemas. Simples. Quem é que é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha? Aquele que ouve e... O que é praticar a palavra de Deus? Ser obediente. Esse é o mandamento do crente. Não é A, B, C, D, E. Não, é obedecer. É o alfabeto do crente. Obedecer. Simples. O nosso manual de vida, a palavra de Deus, ela contempla tantos ensinos, tantos mandamentos. São deveres, são responsabilidades minhas, sua. Tem mandamentos para o homem, mandamentos para a mulher, mandamentos para o pai, mandamentos para a mãe, mandamentos para os filhos, mandamentos para os governantes, mandamentos para mim e para você, que somos governados. Não importa se você gosta ou não gosta do Lula. Não importa se você concorda ou não concorda com o estilo de liderança do Bolsonaro. Rapaz, você gosta do prefeito ou não, pouco importa. Ele não vai deixar de ser prefeito porque tu não gosta, ou tu não concorda com o estilo de liderança dele. E a palavra de Deus diz o quê? Submetam-se aos seus governantes. Nosso prefeito é governo sobre as nossas vidas, sim ou não? Quer você queira ou não. E a palavra de Deus diz o quê? Se submeta, meu amigo. Porque toda autoridade ela é instituída por Deus. Simples assim. Simples assim. Então, por exemplo, nós estamos numa conferência de família, não é?
Deveres dos homens. Vocês sabem quais são os seus deveres? Cadê a macharada aí? Dá um uhul aí, uhul. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fazerem de novo. Como líder, trabalhador, como servo de Deus. 1 Coríntios 16. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora dos crentes. O que é isso? Você sabe o que é varonilmente? É quem não precisa tomar Viagra. Cara esquisito agora. Por quê? Pastor louco. Porque lá no mundo, varonilidade fala sobre potência. E na palavra, não tem muito a ver com isso. Só que na nossa cabecinha, ó, nós fomos gerados lá fora essa mentalidade. E eu vim aqui para... Não foi para te escandalizar. Foi para mostrar para você que varonilidade não tem nada a ver com Viagra. Não tem nada a ver com potência sexual. Tem a ver com ser homem. Fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Agora, varonilidade é o quê? Varonilidade, meu amigo Heron, é um chamado bíblico para que nós, homens, a gente tenha uma atitude de coragem, uma atitude de firmeza, uma atitude de maturidade espiritual. Isso é varonilidade. Porque lá no mundo, lá fora, varonilidade é quem pega todas. E para mim, isso é ser semelhante a um cachorro. Quando eu ando com a minha família pela rua, eu gosto de brincar com eles. Tem um monte de cachorro num lugar só. Aí eu disse, e aí galera, o que é aquilo ali? É uma cachorrada. Tem alguém no cio ali. Uma e um monte de cachorro. O cachorro é que sai pegando todas. Quer nem saber quem é. Mas o homem que entende a varonilidade, ele é fiel à sua esposa. Ele dá conta de segurar. Vocês estão entendendo, gente? É pesado, mas às vezes tem certos assuntos que a gente tem que ser realista. Porque nas mesas por aí, as pessoas conversam sobre todo tipo de assunto. Mas na igreja parece que tem que ser um ambiente que ninguém pode entrar em certos assuntos. É por isso que tem certos assuntos que quem doutrina os nossos filhos e a nossa casa é o mundo. Por quê? Porque a igreja não tem coragem de ser sincero, de trazer um confronto. Então vamos lá. A varonilidade não tem a ver com gritar, tem a ver com conduzir, com guiar a sua casa. A varonilidade não é você dominar, pelo contrário, é se doar. A varonilidade não é ter força nos punhos, é ter firmeza no coração. É você ter que agir como um homem e não se permitir ser levado pelas emoções e negligenciar uma atitude porque ficou fragilizado. É o teu filho que chega e faz uma lambança e tu olha e diz, o bichinho, né? Quando era para ter corrigido, entendeu? Ah, mas eu apanhei demais na minha vida. Eu não posso fazer isso com o meu filho. Pois tu não faz não, para tu ver quem é que vai corrigir ele. Não estou dizendo que você tem que agredir o seu filho, não. Mas você tem que ser homem para ensinar o teu filho os caminhos que ele deve andar, entendeu? É sobre isso. Varonilidade é sobre isso. É o cara que protege espiritualmente a sua casa. É o cara que ora, que intercede pela esposa, pelos filhos. Isso é varonilidade. Varonilidade é aquele que ama sacrificialmente a sua esposa como Cristo amou a igreja. Varonilidade é você não se acovardar diante das lutas.
mas enfrentar com fé e perseverança, sabendo que Deus, Ele é o teu suporte, Ele é o teu guia. Varonilidade é você dar exemplo, e não apenas ficar mandando. A sua vida é um exemplo. Amém? 1 Timóteo 5,8, olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E as mulheres? Vocês têm deveres, sim ou não? Como auxiliadora, como esposa, como mulher piedosa. A palavra de Deus, está assim. Quais são os deveres das mulheres, por exemplo? Ser forte em caráter e fé. Confiar no Senhor. Você não tem um marido perfeito, mas você é a mulher que ele precisa. Uma mulher cheia de fé, que vai ajudar o seu marido a ter experiências com Deus, até ele chegar ao ponto dessa varonilidade que a gente estava conversando aqui. É edificar quando você fala. A mulher tem o dever de saber a hora de falar, porque tem mulher que é briguenta, tem mulher que o cara está chegando, às vezes, do trabalho, cansado pra caramba, e quando ele chega em casa, a mulher, o que ele quer é só tomar um banho. E a mulher, sem sabedoria, começa logo, eita, começa uma briga. E o pior, passou o dia todinho, não tomou um banho, e ainda está com a blusa da Marcha para Jesus de 15 anos atrás. A gente ri, mas é a nossa dinâmica diária da vida. E depois a gente não sabe por que a nossa família não está legal. Porque nós negligenciamos nos nossos deveres. E nós estamos aqui para trazer à luz aquilo que a gente precisa. Voltar para o prumo, digamos assim. Uma mulher tem o dever de cuidar de tudo com excelência, lá no seu trabalho, no seu servir na igreja, lá na sua casa. Isso são deveres das mulheres. Temem a Deus acima de tudo. A mulher, ela tem o dever de ter a base da virtude, não em aparência no Instagram, mas no temor de Deus. É no temor do Senhor. A mulher tem o dever de ser uma bênção para o seu marido e para os seus filhos. Assim como nós, homens, temos o dever de ser bons maridos para nossas esposas e bons pais para os nossos filhos, as mulheres têm o dever de ser boas esposas para os seus maridos e boas mães para os seus filhos. Olha o que diz Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Meu Deus! Alguém aqui já teve o privilégio de estar dormindo em um ambiente que tem uma goteira? E aí você tem a infeliz ideia de aparar a água daquela goteira e bota uma bacia de alumínio. E fica como? E você vira para um lado da cama e o negócio, ó. A Bíblia diz que a mulher briguenta é como essa goteira, você acredita? Chata pra caramba, velho. Negligenciou nos deveres. A mulher virtuosa não é perfeita, mas é constante. A mulher virtuosa não é famosa, mas ela é fiel. A mulher virtuosa, ela não é admirada pelo mundo, mas ela é louvada no céu. Cara, isso é muito forte. Gente, se a gente sair daqui
entendendo a nossa responsabilidade dentro do ambiente familiar, eu tenho certeza que as nossas famílias, elas vão superar todos os desafios que vierem pela frente. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Agora vamos para os deveres do marido. A gente falou do homem, falou da mulher, agora vamos para o marido. Efésios 5, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aí 1 Pedro diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Os deveres da gente, maridos. Teve um dia que eu estava vendo um vídeo, eu vou fazer uma brincadeira aqui. É a história do Zeca e do João. O Zeca e o João, eles tinham tudo para ser felizes. Só que o Zeca e o João, eles não tiveram acesso à palavra de Deus. Eles foram criados num contexto familiar muito desestruturado. E aconteceu que o Zeca e o João se casaram. Só que o casamento deles não durou. Por quê? Porque o Zeca, ele era dominador. O Zeca era um marido cruel. O Zeca judiava da sua esposa. O João, então, nem se fala. O João achava que ele podia passar o dia todinho deitado e a mulher trabalhando para ganhar o sustento de casa, para comprar o pão de cada dia. O João era um bananão. Aí sabe o que foi que aconteceu? Eles se separaram. As suas esposas não aguentaram. E aí essas mulheres se juntaram com outras e fizeram um movimento. E saíram nas ruas da Itapipoca, da cidade de Itapipoca, cantando: Zeca, Zeca, lave a sua cueca. João, João, vá comprar o pão. A gente ri, meu amigo Diego Lázaro. A gente ri, mas essa é a crise que nós estamos vivendo. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, cara, eu fiquei com tanta raiva dessas mulheres. Só que eu levei uma lapada de Deus. Sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração? É por isso que a igreja de Cristo, ela não cresce mais. Por causa de pessoas com um coração que nem o teu. Que não sabe desassociar o pecado do pecador. Que não tem empatia. Que não busca compreender o que é que aconteceu com a vida daquelas mulheres para elas fazerem o que elas fazem. Sabe o que foi que mais me doeu? Pior é você, que conhece essa verdade e não vai lá falar para essas mulheres. E a gente ri. Por quê? Porque o sagrado se tornou legal. Entendeu? E o Zeca e o João, eles foram criados num contexto familiar que não deu a eles a oportunidade deles conhecerem a vontade de Deus para a vida deles. E o João só viveu uma reprodução de comportamento dos seus pais. Ou aqui no nosso meio não tem homem que pega a cueca com um freio de bicicleta e deixa largado lá para a mulher lavar. Vamos ser honestos?
é para chamar para o prumo? Pois vamos ser honestos. São coisas do dia a dia, querido. É ou não é? É. E se a gente não conversar sobre isso, sabe o que é que vai acontecer? Nada. A gente vai continuar vivendo do mesmo jeito e experimentando dos mesmos resultados. Família banalizada. Qual que é a influência da igreja na nossa sociedade, irmãos? Galera casa hoje, com 3 meses se separa. E sabe quem é que está na foto do casamento dela? O pastor Anderson. E eu não vou mais casar ninguém? É uma crise que eu e você, nós precisamos viver. O que é que eu estou fazendo na minha caminhada cristã? Eu quero é Deus. Será? A submissão bíblica, deveres da esposa. O mundo não entende sobre isso. E talvez muitos aqui, na hora que a gente fala de submissão, já trava o coração. Deixa eu te dizer, abre teu coração para o que Deus quer para a tua vida. Submissão não tem nada a ver com isso que faz o teu coração se fechar. Você aprendeu errado sobre submissão. A submissão bíblica não é sinônimo de inferioridade. A submissão bíblica não é sinônimo de opressão. Não. Ser submisso não quer dizer ser passivo. Estão ensinando errado. A submissão é um princípio de ordem, é um princípio de honra, é um princípio de parceria. Mas o mundo não entende isso. E tem muito cabra velho aí, tratando as esposas de forma contrária ao que a Bíblia trata, porque não entendeu o que é submissão. Dominador. Como que uma mulher vai se entregar confiantemente, de forma voluntária e respeitosa, para alguém que impõe a sua autoridade, ao invés de conquistar? A autoridade, ela se conquista, meu irmão. Como? Através do amor, da boa atitude, através do exemplo. Ai, porque eu aprendi, pois, irmão, pois esteja disposto a desaprender. Foca no que a palavra ensina. A submissão, ela é inspirada pelo amor, ela não é imposta. Efésios diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. É em tudo, cara. Quando eu me casei com a Rose, escute isso. Eu fui criado num contexto familiar que as pessoas decidiam por mim. Até a faculdade que eu cursei foi meu pai que me obrigou a fazer. Porque eu não queria. Mas eu fui desenvolvido nesse contexto de passividade. Porque era daquele jeito e pronto, encerrou, ponto final. E aí eu conheço a Rose. A Rose é uma menina criada, sabe por quem? Por um pai alcoólatra, que nunca deu um prego numa barra de sabão. Por uma mãe que tinha 3 empregos, técnico de enfermagem, trabalhava no Frotinha da Parangaba, no Instituto do Câncer e no hospital lá de Boa Viagem, no Sertão Central. Sabe qual era os dias de folga que ela tinha? Terça e quinta, de 7 da manhã a meio-dia. O Wander é testemunho do que eu estou falando. E a Rose ficava onde? Ela era criada pela vida. Literalmente Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Levava a vida a pagode. Então a Rose, ela foi treinada para reagir instintivamente. Ela fazia acontecer, ela era uma avalanche.
Aí pega um bananão passivo. O que é que dá isso quando bota os dois dentro de uma casa? Problema. E uma vez, a gente sendo ensinado sobre essas verdades, Douglas, eu escutei um barulho. Tipo assim, ó. Aí eu fiquei, cara, a Rose está no banheiro. Será que está tudo bem? Aí eu disse, amor, saio já. Sabe o que estava acontecendo? A Rose sendo tratada. Para ela manter a sabedoria, silêncio, sabe o que ela fazia? Ela ia para dentro do banheiro, pegava a toalha, mordia a toalha e fazia assim, porque estava sendo tratada. Você acha que é fácil isso? Não, porque ela não confiava em mim, ela tinha que se submeter. Porque eu era um banana, eu não tomava decisões acertadas. Eu fazia a nossa família passar por momentos de agonia e de aflições por falta de sabedoria. Eu não fui treinado para aquilo. Glória a Deus pelo discipulado. Glória a Deus pelos meus pastores que me trouxeram confronto como eu estou trazendo hoje para vocês. Foi a partir daí que Deus nos revelou ajustes necessários para que a gente pudesse começar a construir uma família alicerçada na rocha. Porque até então era só ignorância. Por isso que não dava certo. Não tinha prazer em ficar em casa, meu negócio era, ó, no goró, porque fuga. Fuga. Sabia nem o que fazer, gente. Isso é muito sério. Mas hoje, tenho tanto que aprender ainda, mas eu posso me considerar um homem. Porque hoje eu tenho uma casa. Sabe quem é que manda lá? A Rose. Estou brincando, só para descontrair. Hoje a minha casa tem um homem. E essa igreja também. Entendeu? Então, olha só, 1 Pedro, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, deveres da mulher, da esposa. Adão e Eva, quem foi que comeu primeiro da fruta? Ai, pastor, isso é só uma alegoria. Esse negócio de maçã foi só uma alegoria. Que seja, mas quem foi que comeu primeiro? A mulher. E onde é que o marido dela estava? Aí o que foi que ele fez? Depois que ela comeu, ele comeu também. Aí eu te pergunto, é culpa do cão? É culpa da mulher do cara? Banana. A culpa é dele. Falhou. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, macharadó, escuta. Se a tua mulher não se submete a ti, é importante você considerar, a partir de hoje, se avaliar. Porque se está tudo bem na tua casa, parabéns para você. Mas se não está, a culpa é tua. Porque tu é o guia. Tu é o sacerdote. Tu que foi chamado e criado por Deus para ser o cabeça. Então, assuma a sua responsabilidade e comece a ajustar o que precisa ser ajustado daqui para frente, para que você possa construir uma família alicerçada nessa verdade que é a obediência da palavra. Isso é muito forte, gente. O meu desejo é que isso possa realmente trazer uma crise no nosso interior. Sabe por quê? Porque Deus conta comigo e com você. Deus conta com a nossa família para levar para esse mundo perdido, carente, que eu fiquei sabendo aí, eu não estou mais assistindo essas porcarias, mas eu escuto, às vezes, os irmãos conversando, a galera pegando bebê reborn
e pedindo guarda compartilhada de bebê reborn. Pelo amor de Deus, o movimento das mamães de bebê reborn. Se isso não é insanidade, o que é? Me diga o que é. Meu irmão, é de escandalizar. A criatura pega um boneco, quer ir para a fila, tem gente querendo Bolsa Família para bebê reborn. É difícil de acreditar. Eu quero acreditar até que é fake news isso que estão compartilhando por aí. Mas olha onde o ser humano chega. O que é isso, gente? É a ausência da obediência à palavra. E a culpa é deles? Não, queridos. Eles são vítimas. Porque isso começou lá atrás. Deus é um Deus geracional. E Satanás também está nessa missão. Por isso que nós homens, vocês mulheres, nós precisamos entender os nossos deveres. Eu passo a noite todinha conversando. Quem quer ficar a noite todinha conversando aqui hoje? Não, pastor, tem que trabalhar amanhã. Eu também. Então entenda, olha só. A estrutura de Deus coloca o homem como líder espiritual e a mulher como ajudadora idônea. Ambos com igual valor e funções complementares. A submissão em um mundo que afronta a Deus, lá fora, a submissão é um sinal de fraqueza. Para mim, a submissão da mulher é um sinal de que a sua casa é governada pelo céu. Escute. Hoje de manhã eu errei, mas eu não vou errar hoje à noite, não. Vocês lembram daquela música do Piu Piu sem o Frajola? Do avião sem asa? Assim somos nós. Eu, como pastor dessa igreja, eu não sou mais importante do que vocês. Pelo contrário. O que seria do piu-piu sem os frajolas? O que seria do avião sem as asas? O que é do pastor sem ovelha? Eu posso até ter um pouco mais de responsabilidade do que vocês. Mas eu não sou mais importante do que vocês. Homens, deixa eu te dizer, não é porque a Bíblia diz que tu é o sacerdote, que tu é mais importante do que a tua mulher. Viu, esposas? Não é porque a Bíblia diz que vocês devem ser submissas aos seus maridos, que vocês são menos importantes do que eles. Pelo contrário. Você pode até não ter o marido perfeito, mas você é a mulher perfeita para ser o instrumento de Deus, para deixar o teu marido perfeito, entendeu? É muito forte isso, mas quando a gente assume as nossas responsabilidades. Como pais, por exemplo, é muito triste a pessoa que prega valores e vivem de forma oposta. Por que tem tantos filhos de cristãos desviados? Não estou dizendo que essa é a única causa. Mas é o quê? A hipocrisia. Do mesmo jeito que tem gente lá fora que não vem para a igreja por causa da hipocrisia dos que estão dentro da igreja, não são todos, alguns talvez, tem filhos que não têm interesse com Deus por causa da hipocrisia dos pais, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. E o pior, cobra dos filhos como se os filhos tivessem que ser obedientes à palavra de Deus, enquanto ele não. Isso gera o quê? Muita alegria no coração dos filhos, sim ou não? Não. Isso irrita os filhos, cara. Pô, meu pai, cara, lá na igreja é dando a paz do Senhor para todo mundo, é dando glória a Deus, é cantando, e aqui é dando patada na mamãe, é coiçando a gente. Por que tem tanta gente que não quer saber de casamento? Eu vou viver o inferno que meu pai e minha mãe viviam? Quero saber de casamento, não. Olha Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Quando é que acontece essa provocação da ira nos nossos filhos? Quando a gente desenvolve uma criação tóxica. Infelizmente. Desequilibrada, incoerente com o Evangelho. Quando é que os nossos filhos se iram com a gente? Quando a gente quer impor o medo, quando a gente grita com eles, quando a gente humilha. Desse jeito tu não vai prestar para nada mesmo não, idiota. Não quer estudar, vagabundo. Você já viveu isso lá na sua casa, talvez. E você carrega essa grande ferida no seu interior. Por quê? Porque os pais não entenderam que eles não poderiam ou não deveriam ir aos seus filhos. Meu Deus do céu. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É triste. Quando o filho só percebe que é notado quando ele erra. Os pais não celebram nenhuma conquista dos filhos. Às vezes é até perigoso quando você faz isso demais. Porque o Anderson Filho, quando ele dá uns mortal para trás, uns faz aquelas coisas, eu digo, bora lá, filho, se garantiu. Aí uma vez eu ia saindo do closet. Rapaz, eu só escutei um barulho assim, ó. Pá! Em cima da cama. Ele pulou de um armário que tem no quarto, 2,5 metros de distância da cama. Ele voou. Eu disse, macho, pelo amor de Deus. Pô, filho, mas tu se garantiu. Mas não faça mais isso, não. Não faça mais isso, não, pelo amor de Deus. Você celebra as conquistas dos seus filhos, mesmo que sejam pequenas. Sabe, o teu filho, quando está começando a dar os primeiros passos. Por que a gente não celebra isso sempre? Elô, quando vier, celebre. Pai. Mas sabe o que é que o mundo celebra? Quando o menino olha para o pai e diz, corno. Aí o pai, é o quê, meu filho? É o quê? Corno. Aí o pai faz um churrasco para chamar os amigos, para dizer, como é, meu filho, como é? Pelo amor de Deus, gente. Quantos vídeos de criança sendo estimulada a dançar com o bumbum até o chão? Deixa eu te dizer, a autoridade corrige com firmeza. Autoritarismo anula dignidade. Isso é muito forte. Eu estou encerrando. Nós estamos no 6º ponto agora, deveres dos filhos, tá? Aí falta só o dos governantes. Esse é o último. Deveres dos filhos. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos que obedecem com alegria, filhos que falam com respeito, filhos que valorizam conselhos, filhos que cuidam dos seus pais na velhice, filhos que preservam o nome e a reputação da família, filhos que expressam gratidão pelas atitudes dos pais, filhos que desentopem os poços dos seus pais que foram enterrados. Isso é muito forte, gente. E aqui não diz, honra teu pai se ele for legal, se ele fizer o que tu quer, honra teu pai se ele for gente boa. Não, honra. Honra. A honra é uma semente que garante colheita de vida longa e bem-aventurança. E olha só, a família, ela é um sistema cheio de interseções, onde os maridos, as esposas, os filhos, eles têm os seus deveres. A partir do momento que um negligencia, isso vai gerar um peso na vida dos demais. É como uma engrenagem. E aí, quando um deixa de observar um dos seus deveres, é como se tivesse quebrado um dente de uma daquelas catracas daquela engrenagem. E muitas vezes, um dente quebrado numa engrenagem pode fundir, bater o motor do carro.
Quem entende de carro sabe do que eu estou falando. O sistema roda em desequilíbrio. Por isso que as famílias estão tão desequilibradas, desestruturadas. Por quê? Porque às vezes a gente negligencia nas nossas responsabilidades. E a igreja, ela tem que estar saudável para acolher as pessoas que aqui chegarem. Sabe a mulher do Zeca e do João? Elas precisam conhecer o que nós conhecemos. Por isso que eu acho uma crueldade os crentes esquentam banco de igreja. Os crentes que têm uma missão e um chamado de Deus para pregar a palavra, para fazer discípulos e não se movem. Pelo contrário, fica falando dos outros. Eu tenho aprendido que quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Lá na tua casa, esse barco está avançando. E quando você cumpre os seus deveres, você está ajudando a remar. Quando você negligencia nas suas responsabilidades, você está remando o contrário. Então nós, como cristãos, eu vim aqui hoje, querido, eu peço até perdão, passei demais do horário. Talvez eu falei coisas aqui que eu poderia ter sido mais amoroso. Mas tem certos assuntos que a gente precisa tentar dar uma sacudida. A gente não pode continuar no conforto da mesmice. E eu quero encorajar vocês hoje, junto comigo, a gente se lançar no confronto das mudanças para que as nossas futuras gerações não venham viver pior do que o que nós estamos vivendo hoje. Porque o que a gente está vivendo hoje é resultado da negligência das gerações anteriores. Mas sabe por que a Igreja de Cristo é o único projeto na face da terra que não para, que não quebra? Você já ouviu falar de grandes empresas que eram como grandes impérios que desmoronaram, sim ou não? A Igreja de Cristo, cara, ela está ao longo de milhares de anos viva. Sabe por quê? Por causa de homens e mulheres como vocês, que têm entendido o chamado de Deus para as suas vidas. E a nossa missão é transferir para a próxima geração um nível de temor que os nossos filhos, eles vão passar para os nossos netos. Os nossos netos vão passar para os nossos bisnetos. Até 1000 gerações. E isso vai ser assim até que ele volte. Amém, igreja?